Vamos então ao momento da palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é: use as suas ferramentas. Gostaria de ler o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu Moisés. Pai, que a tua palavra seja a luz para as nossas vidas agora, Jesus. Em nome de Jesus, que possamos estar disponíveis a receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Teu nome, amém. Eu lembro que quando eu casei, as primeiras semanas na casa nova, no apartamento novo, sempre tinha alguma coisinha para fazer, sempre tinha algo para apertar. A gente tinha os nossos quadros e a gente tinha lá que pregar, a gente tinha que fazer isso ou aquilo. Eu me lembro que logo na primeira semana que a gente voltou da lua de mel, eu via uma coisinha na casa, eu já queria resolver, tipo uma pintura, algo que precisava de uma massa corrida, algo que precisava apertar, algo que precisava martelar. E eu tava me sentindo literalmente como naquele desenho Bob Construtor. Eu gostava de arrumar tudo, eu gostava de deixar tudo perfeitinho pra ficar em paz, ficar tranquilo. E eu me lembro que logo nas primeiras semanas também eu virei pra Dani e disse: Dani, eu preciso das minhas ferramentas. Porque até então a gente não tinha nada. A gente tinha, pra não falar que a gente não tinha nada, a gente tinha uma chave, aquela chave de fenda que o marceneiro tinha esquecido na casa. Tentei falar com ele, mas não tive resposta. Então aquela ferramenta acabou ficando comigo. E depois de uns dias ele falou: isso aí é velha, pode ficar com você que você vai precisar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: caramba, realmente eu vou precisar uma hora ou outra disso. E vi quanto era importante você estar preparado. E os dias foram passando e eu precisei novamente de uma ferramenta. Eu precisei novamente eu esqueci o nome a chave inglesa para apertar ali um negócio. E eu também precisaria de uma furadeira. E eu não tinha aquilo e eu falei: caramba, bem que aquele rapaz tinha comentado que um dia eu precisar. E eu só tinha uma chave de fenda. No dia seguinte eu acordei, eu lembro, aqui na igreja do lado tem uma loja de materiais de construção, uma vendinha. E eu fui lá e eu comprei, falei: eu quero tipo um kit que eu possa ter, não precise ficar na mão quando eu precisar de alguma coisa. Comprei uma caixinha bonitinha lá e agora eu tenho a minha caixa de ferramentas lá em casa. Já usei diversas vezes, porque uma hora ou outra você precisa apertar alguma coisa, você precisa pregar alguma coisa, você precisa apertar alguma coisa com alicate, você precisa fazer uma coisa ou outra. E da mesma forma que nós temos a nossa caixa de ferramenta em casa, você com certeza tem a sua caixa de ferramentas aí na sua casa. Aqui na igreja nós temos a nossa caixa de ferramentas. Então, com certeza, você não percebe isso, você fala: caramba, você não para agradecer. Nossa, eu tive uma chave de fenda hoje. Porque você sabe que isso é algo necessário, que um dia ou outro você vai precisar usar. E da mesma forma que nós temos a nossa caixa de ferramenta, nós precisamos usar as ferramentas espirituais também. Vários homens de Deus usaram ferramentas que serviram para realizar o seu ministério. Como a gente viu aqui, Moisés, ele usou uma vara, e uma vara foi o instrumento para tirar a água da pedra, uma vara foi instrumento para abrir o mar vermelho, e esses instrumentos foram potencializados por Deus. Não é o poder da vara que abriu o mar vermelho, não é a vara que faz cair a água da pedra, mas eles foram potencializados por Deus para ser um canal de milagres. Isso mostra que Deus usa coisas improváveis para mostrar que o poder é somente do Senhor e não em algum objeto qualquer.
não em algum símbolo qualquer. O Senhor é que tem o poder. Deus usou o cajado de Moisés para realizar sinais no Egito, as trombetas com Josué para derrubar as muralhas de Jericó, o manto de Elias para abrir o Jordão, a pedra que Davi derrubou o gigante, os figos que Isaías aplicou para curar o rei Ezequias, a lã para mostrar sinais a Gideão, e até mesmo Jesus. Jesus usou o barro para curar um cego de nascença. E a minha pergunta nessa manhã para você é: que ferramentas estão em sua mão? Quais as ferramentas que estão à sua mão? E nós vamos então fazer uma dinâmica aqui, utilizando o que nós podemos encontrar nas nossas caixas de ferramenta em casa, quais os materiais nós podemos trazer para a nossa vida cristã. Por exemplo, usando um metro, fazendo uma dinâmica com o metro, com a chave de fenda, com a chave de boca, com o óleo. Então, nós vamos entender ao decorrer dessa mensagem. Eu peço que você preste atenção, porque essa mensagem é necessária para as nossas vidas hoje. Nós precisamos usar as nossas ferramentas, nós precisamos estar preparados, precisamos estar... não podemos ser pegos de surpresa, essa é a palavra certa. O Salmo 37:3 diz o seguinte. Salmo 37:3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. A primeira ferramenta que eu gostaria de usar aqui é o metro, aquela fita onde você mede o tamanho da porta, mede o tamanho daquela parede para você fazer algo. Então o metro ele tem a função de medir e calcular. Jesus ele disse que antes de fazermos algo, ou seja, antes de você fazer algo na casa, você precisa medir ali. Por exemplo, você está com a casa lisa. Eu lembro que a nossa cozinha, ela estava limpa. Só estava com azulejo e não tinha uma cadeira, não tinha uma mesa. Tinha uma mesa lá que a gente improvisou, mas não tinha armário, tudo ficava em caixa. E eu lembro que quando o marceneiro foi lá, ele media aqui, media ali, ele fez toda uma medida lá. E eu falava, caramba, ele media tipo os mínimos detalhes, não podia deixar nada faltar. E Jesus disse que antes de fazermos algo, precisamos calcular se estamos em condições de realizar aquilo. E eu falo isso por quê? Por que eu dou o exemplo desse rapaz que foi fazer a casa lá, foi fazer os armários da casa? Ele media tudo que você podia imaginar, esse cantinho, aquele cantinho, e ele anotava tudo, era tudo muito detalhado. Eu falei, caramba, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente muitas vezes é assim, talvez eu vá naquele lugar. E a gente já vai. A gente não mede as consequências, a gente não mede as consequências negativas que aquela coisa pode trazer pra gente. A gente fazendo aquilo pode trazer para as nossas vidas. E para vivermos uma vida com Deus, para sermos homens e mulheres de Deus, é preciso medir as nossas ações. É preciso medir os nossos próximos passos, para que não saia nada da vontade de Deus, para que não saia nada do controle dele. Nós precisamos trabalhar de forma inteligente para agir com sabedoria. Antes de fazer algo que você está com aquela pulga atrás da orelha, meça bem as consequências negativas que isso pode trazer para a sua vida. Meça bem se isso vale a pena mesmo ser feito, ser realizado. O homem e a mulher de Deus precisa calcular, precisa ter tudo
anotado, precisa ter tudo ali passo a passo para que não seja algo, vou fazer, vou ver qual que vai ser, vou ver o que vai dar. E depois eu fiquei imaginando, porque hoje com os móveis ali da cozinha eu penso, caramba, tá muito perfeito, tá certinho, tá no nível, tá ali e não tem nada errado. E eu pensei, se ele tivesse feito de qualquer jeito, ia estar tudo caindo, ia estar mais pra cá, menos pra lá. Então, o homem de Deus, ele precisa calcular. A mulher de Deus, ela precisa medir aquilo que fazer. Segundo exemplo que nós podemos ter, vamos ler o livro de Êxodo de novo, capítulo 33, os versos 31 e 32. 21 e 22, desculpe. Êxodo 33, desculpe. Êxodo 33, 21 e 22. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. A segunda ferramenta que eu gostaria de usar é a chave de fenda. E a chave de fenda para nós, as ferramentas que nós temos com Deus, será a oração. A oração, a chave de fenda, ela tem a função de apertar parafusos e ajustar peças. A oração é a forma que nós temos que ajustar as coisas em nossas vidas. Deus chamou Moisés para entrar numa fenda na rocha, para se encontrar com ele. Assim devemos estar nesse lugar também, onde nós nos encontramos somente com o Senhor. Você tem ido para o seu lugar secreto? Você tem ido para o seu lugar secreto ajustar as peças, apertar os parafusos da sua vida? Para ser um homem, uma mulher de Deus, é necessário uma vida de oração, é necessário uma vida íntima com Deus. A vida devocional, a vida de oração, a vida de busca, a vida de conhecimento de Jesus é a principal marca de alguém que vive na presença do Senhor. Eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos ajustar as peças. Sabe quando você vê aquele parafuso solto e você pega na sua caixa de ferramenta e aperta, para que aquilo não saia do lugar? Você precisa ajustar a sua vida de oração. A oração é a chave. Você precisa estar no seu lugar secreto. Você precisa ir para o seu quarto secreto, para o seu lugar secreto, ajustar a sua vida, colocar diante dele aquilo que tem te tirado o sono, colocar diante dele aquilo que tem impedido a sua vida, colocar diante dele aquilo que tem impedido a sua visão. Outra ferramenta, vamos ler o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 29. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Eu gostaria de exemplificar agora também como a chave de boca. A chave de boca será a nossa língua. A chave de boca, ela serve para apertar parafusos com a cabeça de 6, a cabeça sextavada. E a expressão chave de boca nos faz pensar que existe, como se existisse uma chave que controlasse a nossa boca, os nossos lábios, para falarmos somente aquilo que é devido. E se existisse essa chave estaria esgotada hoje no mundo. Porque o que nós mais fazemos é falar, e falar sem pensar, é falar coisa inapropriada, é falar coisa que não vem para edificar. E como pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus que nós somos, precisamos buscar o domínio próprio. Aprender que há tempo de ficar calado, há tempo de falar. Deus nos ajude a guardar os nossos lábios.
O livro de Tiago, capítulo 3, verso 2, diz que o homem perfeito é aquele que sabe controlar sua boca. Por isso, em tempo de dificuldades, como nós lemos em Lamentações, é melhor colocar a boca no pó e buscar a presença do Senhor do que falar qualquer besteira, do que falar qualquer asneira. Outra ferramenta, o óleo, e ela será para as nossas ferramentas espirituais a unção. Eclesiastes 9:8 diz o seguinte, Eclesiastes 9:8. Diz assim a palavra de Deus: esteja sempre vestido com roupas de festas e unja sempre a sua cabeça com óleo. O óleo ele protege contra a ferrugem e o óleo lubrifica. Algo que está emperrado se solta quando é lubrificado. E o que ainda está novo se conserva quando tem um óleo. E a vida de um homem de Deus precisa de busca constante da unção e da capacitação do Espírito Santo, que se renova e não permite que o pecado nos envelheça, não permite que o pecado trave as nossas ações, não permite que o pecado trave a nossa vida. Com a unção tudo flui naturalmente, mas sem a unção as coisas ficam duras, as coisas ficam pesadas. O homem de Deus precisa da unção de Deus. A mulher de Deus precisa da unção de Deus. Um pastor de São Paulo que eu gosto muito, que ele diz, vamos fluir. Vamos fluir. E para você fluir, você precisa da unção de Deus sobre a sua vida. Próxima ferramenta está lá no livro de Tiago 4:8. Vamos ler. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A quinta ferramenta é o nível. E o nível ele é usado para você ter o equilíbrio das coisas. Se está nivelado com um piso ou se está torto. E o nível será o equilíbrio em nossas vidas. Pedro, no lava-pés, se mostrou desequilibrado quando primeiro não queria ser levado e depois se empolgou pedindo para que fosse todo banhado por Jesus. Como homens de Deus, como homens e mulheres de Deus, precisamos deixar as coisas que são para ficar de lado, para sermos mais firmes e constantes em tudo o que fazemos. Eu e você precisamos de equilíbrio. Não podemos nem ficar desnivelados e nem tortos, nem meio assim, meio para cá, meio para lá, sabe? Nós precisamos buscar o equilíbrio. Eu e você precisamos ter equilíbrio em nossa vida espiritual, em nossa vida sentimental, em nossa vida ministerial, em nossa vida no trabalho. Nós precisamos buscar o equilíbrio. Próxima ferramenta, a sexta ferramenta, vamos ler em Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, um homem justo, temia Deus e evitava o mal. E a sexta ferramenta é a serra. A serra serve para cortar e separar. Em nossas vidas também passamos por momentos em que temos que fazer escolhas e separar as coisas. A sexta ferramenta para o homem e a mulher de Deus é a sabedoria. Jó foi conhecido como um homem de Deus que sabia esperar o mal, sabia separar o bem do mal e escolher o melhor. A palavra de Deus é a espada cortante que separa juntas e medulas e revela os pensamentos e propósitos do coração. Salomão pediu a Deus sabedoria para exercer o reinado e Deus se agradou de seu pedido. Eu e você precisamos de sabedoria. Peça sabedoria a Deus.
A serra, ela serve para cortar, para separar as coisas. E o separar aqui em nossas vidas é eu e você também temos que fazer escolhas, separar as coisas que vamos viver, separar as coisas. Você tem hoje a oportunidade de largar isso que você tá te prendendo. Você tem hoje a escolha de fazer diferente. Você tem hoje a escolha de largar, de procurar novos ares. A escolha é sua. Peça a sabedoria de Deus para você saber fazer aquilo que você precisa na sua vida. E assim como você precisa de sabedoria para agir em determinados momentos da sua vida, você também precisará de firmeza. Então o próximo a ferramenta é o alicate. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Sétima ferramenta, o alicate, que simboliza a firmeza. O alicate serve para segurar, para firmar. E é uma ferramenta muito útil quando é necessário apoiar algo com força que você pode segurar. Em momentos difíceis, o homem e a mulher de Deus devem se mostrar firme. Não pode fraquejar. Junto com o homem de Deus está a família e outras vidas que dependem da sua força para perseverar. Deus falou com Josué que deveria permanecer firme, sem se desviar para lado nenhum. A palavra de Deus é o que nos faz ficar firme sem vacilar. Você precisa ter firme, você precisa ter firmeza na sua vida. Próxima ferramenta, a talhadeira. Vamos ler Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. A talhadeira serve para quebrar ou fazer um furo em um lugar bem duro. É uma ferramenta que exige cuidado e muita força. E quando Deus levantou Jeremias, ele avisou que precisaria quebrar muitas coisas antes de reconstruir. Assim também em nossas vidas, nós precisamos quebrar muitas coisas antes de fazer uma reforma. O homem e a mulher de Deus não pode ter medo de quebrar as coisas ruins para levantar o que é bom. Às vezes estamos construindo algo e não conseguimos porque já tem algo construído ali. E para você construir o novo, você precisa quebrar o velho. Eu preguei aqui sobre isso, sobre a reforma que eu fiz na minha casa. E tudo para ficar bonito, precisou quebrar tudo para ficar bonito. Precisou de tudo ao chão e tudo em pedaços para ficar bonito. O homem e a mulher de Deus precisa quebrar tudo o que não é de Deus. A nona ferramenta, o esquadro. Vamos ler Josué 1, voltar para o livro de Josué, o capítulo 1, os versículos 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O esquadro, ele traz o alinhamento. O esquadro serve para alinhar e dar o esquadro correto. O alinhamento de duas peças faz com que estejam paralelamente posicionadas.
Uma parede desalinhada, ela tem a tendência de cair. E se algo começar sem alinhamento, é difícil continuar corretamente. Jesus, ele nos diz em sua palavra que devemos estar alinhados com tudo. Devemos estar alinhados com Deus. E a palavra de Deus também diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Josué foi alertado que deveria manter a linha direta com a palavra de Deus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Do mesmo modo, o homem e a mulher de Deus têm que estar alinhado espiritualmente, tem que ter afinidade espiritual com o Senhor, tem que ter afinidade, sabe por quê? Para estar alinhado à vontade de Deus. O homem de Deus precisa estar alinhado com Deus. A mulher de Deus precisa estar alinhada com Deus. A próxima ferramenta é a chave de Grifo, a perseverança. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A chave de Grifo, para quem não sabe, ela serve para apertar com força algo que precisa ser melhor firmado. Quando algo está preso, mas precisa ser mais apertado para não dar vazamento, então se usa a chave de Grifo. Às vezes pensamos que nem dá para apertar mais. Está tão forte, está tão preso. Mas com esta chave é possível ajustar até o fim. E o homem e a mulher de Deus precisa ser perseverante e nunca desistir. Sabe quando está virando ali o alicate, está apertando aquele parafuso, aquela outra coisa, você diz, caramba, tá duro demais, não vai sair isso aqui de jeito nenhum. Tá apertado demais. E quando nós pensamos que a coisa está muito apertada, nós relaxamos. E nós não podemos. Nós devemos ser perseverantes, continuar, para que nós não façamos as coisas da nossa cabeça. Com a ajuda de Deus, eu e você somos fortalecidos. Meu irmão, minha irmã, você precisa de perseverança. 11ª ferramenta, o compasso. Vamos ler o livro de Salmo, livro Salmo, o primeiro Salmo, o versículo 1. Salmo 1:1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O compasso serve para fazer medidas iguais em espaços alternados, para conferir uma mesma medida em locais diferentes. Você pode usar o compasso apontando para os extremos que deseja medir e conferindo. O testemunho é a marca do homem e da mulher de Deus. Toda a sua vida deve ser conferida de acordo com a palavra de Deus. Isso também nos mostra que o homem de Deus deve andar no compasso com Deus, a mulher de Deus deve andar no compasso com Deus em toda a sua caminhada. As pessoas olham o modo de agir para conferir se estamos seguindo a vontade de Deus. Então, quando nós falamos que servimos a Deus, o nosso testemunho precisa escancarar que nós servimos a Deus. Eu e você precisamos dar testemunho. Última ferramenta, o martelo. Vamos ler o livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. Diz o seguinte: e ele lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. O martelo serve para pregar, não é verdade? E quem vai pregar tem que tomar cuidado para não acertar a própria mão, o próprio dedo. Quem aí já martelou o dedo? Você com certeza já martelou o dedo sem querer, uma vez ou outra, eu já. E muitas pessoas tentam pregar um prego e insistem até acertar.
E dependendo da madeira ou do material a ser pregado, você precisa repetir isso várias vezes. Qual será a ferramenta que nós temos? Meu irmão, a pregação do Evangelho foi a ordem deixada por Jesus aos discípulos. Devemos anunciar a palavra de Deus, devemos pregar em tempo, em fora de tempo, devemos ensinar todas as coisas que Jesus mandou. Jesus disse a Jeremias: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a pedra. Grandes homens de Deus, como o apóstolo Paulo, como John Wesley, foram conhecidos por sua pregação. Onde está um homem de Deus? O seu assunto é as Escrituras. Onde está uma mulher de Deus? O seu assunto é as Escrituras. Eu e você precisamos pregar a palavra. Seja você um homem e uma mulher de Deus. Calcule nessas suas ações. Ore. A vida devocional é a marca de um homem que vive na presença de Deus, a marca de uma mulher que vive na presença de Deus. Tome cuidado com a sua língua, controle o que você fale. Busque a unção de Deus, busque equilíbrio, tenha sabedoria, peça sabedoria, seja firme, quebre aquilo que precisa ser quebrado em sua vida para o novo de Deus, alinhe a sua vida com Deus, seja perseverante, seja um testemunho vivo daquilo que você prega, para que a sua pregação não seja em vão. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus preparados para fazer a sua obra. Peça ao Senhor que te dê a ferramenta certa para fazer a sua obra. Uma ferramenta na mão de alguém que não sabe usar não tem utilidade nenhuma. Se você não sabe usar o martelo direito, o martelo ele vai quebrar a tua parede, ele vai quebrar o prego. Mas na mão de um bom profissional, um simples martelo pode fazer grandes coisas. Seja um instrumento nas mãos de Deus também. Use as suas ferramentas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.